Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 23 de junho. O dia começa com uma atmosfera tensa e cheia de expectativas na trama. Filipa, a jovem que tem surpreendido a todos com sua coragem e talento, decide que é hora de mostrar um pouco mais de si ao mundo. Movida por uma necessidade profunda de se afirmar, ela escolhe um cenário público, uma praça ensolarada da cidade, para apresentar uma performance que mistura música, poesia e dança. Aquele momento não é só um espetáculo artístico, é uma forma de se libertar das amarras do passado e conquistar seu espaço no presente. Davi, sempre atento aos movimentos da família e à importância de manter todos conectados, não perde a oportunidade. Com seu celular em mãos, ele começa a transmitir ao vivo a apresentação de Filipa para os familiares, em especial para Pan e Jaques, que assistem ansiosos do conforto da mansão Boaz. Ao ouvir a voz forte de Filipa, a delicadeza de suas palavras e o ritmo envolvente, Pan sente seu coração se encher de orgulho e emoção. Jaques, com seu jeito mais reservado, também não consegue esconder a admiração. A conexão entre eles e a jovem se fortalece a cada verso declamado. Porém, nem todos compartilham daquela mesma emoção. Danilo, que sempre demonstrou certa resistência às mudanças e à notoriedade de Filipa, acompanha a apresentação com um sorriso contido e olhos que denunciam uma mistura de desconforto e ciúmes. Ele aplaude de forma educada, quase automática, como quem tenta esconder seu verdadeiro sentimento. Pan percebe esse comportamento e sutilmente troca um olhar com Jaques, que logo entende a tensão que começa a rondar o ambiente. Enquanto a praça se enche de aplausos e pequenos comentários de curiosos, a trama avança para um cenário mais íntimo, a relação entre Léo e Samuel. Léo, conhecida pela força e dedicação como cuidadora de Sofia, abre seu coração para Davi. Ela conta que notou uma mudança no comportamento de Samuel, seu irmão, que tem escrito poemas, mas parece que eles são destinados a outra pessoa. A revelação mexe com Davi, que observa a dinâmica familiar com mais atenção. Samuel, por sua vez, está constrangido, incapaz de explicar direito o que sente, mas claramente inquieto com a situação. Enquanto isso, na mansão Boaz, os conflitos internos ganham espaço. Manuel e Danilo, duas figuras que representam polos opostos dentro da família, protagonizam mais uma discussão acalorada. O tema? Estratégias para a fábrica. Manuel defende um caminho mais tradicional, focado na qualidade e sustentabilidade, enquanto Danilo quer apostar na inovação e expansão a qualquer custo. As opiniões se chocam de maneira tão intensa que o diálogo se transforma em um embate público, expondo fissuras que pareciam escondidas. A tensão cresce e deixa todos em alerta, pois sabem que a harmonia familiar pode estar por um fio. Já na área hospitalar, Jaques vive um drama à parte. Ele visita Wanderson, um homem que, segundo as suspeitas, tem conexões perigosas e que pode guardar segredos cruciais para o futuro da família. Contudo, o encontro é frustrante. Wanderson, com uma postura fria e distante, age como se não reconhecesse Jaques, negando qualquer ligação e evitando se aprofundar em detalhes. O jogo de palavras deixa Jaques ainda mais desconfiado. A dúvida paira no ar. Estaria Wanderson escondendo algo vital? A incerteza aumenta a pressão para descobrir a verdade. De volta à mansão, Rosa tenta sondar Samuel de forma cuidadosa. Ela percebe que entre o jovem e Léo há algo que ultrapassa a mera amizade, mas não quer forçar uma situação delicada. Em um momento de silêncio, ela pergunta diretamente, com um olhar compreensivo: Samuel, há algo que você gostaria de me contar? O rapaz evita a resposta direta, troca olhares com a tia Aline e se cala, deixando claro que está dividido entre sentimentos que ainda não sabe bem como lidar. Para aliviar o clima carregado, Tânia, a matriarca da família, toma a iniciativa de convidar Patrícia para um jantar especial em família. É uma jogada pensada para fortalecer os laços, resolver pendências e mostrar união em tempos difíceis. Jaques, surpreso com a atitude, aceita o convite com reservas, mas reconhece que eventos assim são importantes para manter a paz. O jantar, organizado com esmero, reúne membros da família em volta da mesa, onde conversas amenas e risadas pontuam um momento de leveza e esperança. Mais tarde, Abel tem um momento de intimidade com Filipa. Ele a chama para uma conversa em sua casa, um convite que mistura profissionalismo com uma possível intenção mais pessoal. Durante o encontro, Abel fala sobre a importância de olhar para o futuro e deixa claro que confia no talento e na força da jovem. Filipa, por sua vez,
Sente a mistura de nervosismo e esperança, sabendo que aquele diálogo pode definir caminhos importantes para ambos. A relação entre Jussara e Manuel também ganha destaque neste dia. Depois de semanas de afastamento e atritos, o casal começa a se reaproximar, mostrando que o amor e a convivência podem superar os obstáculos. Eles compartilham momentos de cumplicidade e tentam reconstruir a base do relacionamento, dando um respiro para a narrativa e mostrando a força das segundas chances. O ponto alto do capítulo acontece quando Abel revela a Filipa uma carta que recebeu de Ellen, a mãe biológica de Sofia. A carta é uma peça carregada de emoção, onde Ellen expõe suas dores, arrependimentos e memórias que não pode apagar. Abel, com a voz embargada, compartilha o conteúdo, permitindo que Filipa conheça a verdade que há tempos estava oculta. A revelação mexe profundamente com todos os envolvidos, abrindo portas para novos conflitos e possíveis reconciliações. Enquanto a noite avança, Jacques retorna ao hospital para insistir na busca pela verdade sobre Wanderson. Apesar da postura evasiva do homem, Jacques não desiste. O capítulo fecha com a sensação de que segredos importantes estão por vir, deixando o público em suspense e ansioso pelo que virá a seguir. Terça-feira, 24 de junho. Wanderson acabará de receber alta do hospital, mas seu semblante continuava frio, fechado, como uma muralha que ninguém conseguia atravessar. Quando pediu para ficar na casa de Jacques, o amigo não sabia se aceitava com cautela ou receio. Sabia que Wanderson carregava muito mais do que o corpo ferido. Ele trazia um passado pesado e segredos que ninguém tinha direito de saber. Durante o café da manhã, Jacques tentou puxar conversa, perguntou se precisava de algo, se queria falar. Mas Wanderson respondia com monossílabos, desviava o olhar, e o silêncio pesado se instalava na sala. O ar estava carregado, e a convivência era tensa. Jacques sabia que aquela calma aparente escondia uma tempestade prestes a explodir, e ele precisava estar preparado para o que viesse. Enquanto isso, no bairro, Filipa e Abel se encontravam num café simples, um lugar que testemunhara conversas e encontros importantes para ambos. A manhã começava com um clima diferente entre eles. Abel olhava para Filipa com um brilho nos olhos que não existia antes. Ele segurou a mão dela e, com uma voz quase tímida, confessou que sentia algo especial. Filipa sorriu, o coração acelerado, e antes que pudessem se conter, seus lábios se encontraram num beijo suave, mas cheio de emoção. Era o momento que ambos precisavam para entender que aquela relação poderia crescer e trazer conforto diante das batalhas diárias que enfrentavam. A confiança começava a se formar, e o medo de se machucar diminuía diante da esperança que sentiam um pelo outro. Em outro ponto da cidade, Davi e Léo compartilhavam uma tarde diferente. Davi pegou o caderno de poesias de Samuel, aquele rapaz que ambos conheciam, mas cujo coração era um mistério para muitos. Com cuidado, ele leu para Léo um poema que falava de sonhos, medo, coragem e amor. As palavras tocaram Léo profundamente, e ela sentiu uma mistura de sentimentos crescer dentro de si, compaixão, admiração e um carinho que ia além da amizade. Depois do poema, Davi olhou para Léo e, com sinceridade, confessou que gostava dela, que queria estar ao seu lado. Léo, hesitante, mas movida pelo momento, aceitou se entregar a esse sentimento. Eles se abraçaram, e um novo capítulo começava para os dois, carregado de esperança, mas também de desafios. No meio dessa história, Ayla conheceu Maitê, uma mulher com uma energia contagiante e um espírito livre. Maitê não demorou a perceber a determinação nos olhos de Ayla e a incentivou a não esperar pelo consentimento de Gisele para realizar o sonho de ser mãe. Você tem o direito de lutar pelo que quer, Ayla. Ninguém pode tirar isso de você, disse Maitê, com firmeza e um sorriso encorajador. Essa conversa despertou em Ayla uma força que ela nem sabia que possuía. Decidida, ela começou a pensar em como poderia fazer acontecer, mesmo que fosse preciso enfrentar a resistência e os obstáculos que a esperavam. Léo, sentindo-se segura e apoiada por Davi, resolveu abrir seu coração e contar a ele a história de Sofia, uma trajetória cheia de dor, perdas e também de esperança. Ela falou sobre os desafios que enfrentou, os momentos em que quase desistiu e os sonhos que ainda acalentava. Davi escutava atentamente, emocionado com a coragem daquela mulher forte que tinha ao seu lado. Com ternura, ele fez o convite que poderia mudar tudo. Propôs que Léo fosse morar com ele, para que juntos pudessem enfrentar as dificuldades e construir um futuro melhor. Léo, tocada pela proposta, sentiu que talvez aquela fosse a chance de recomeçar e de se sentir realmente amada. Paralelamente, Ayla conheceu Caco, um homem simples, com um sorriso acolhedor, que poderia ser o doador para o bebê que ela tanto desejava. Cheia de esperança,
ela decidiu tentar uma inseminação caseira, uma escolha corajosa e cheia de ansiedade. Apesar do medo do desconhecido, Ayla sentia que estava dando um passo importante para realizar seu sonho, e não se arrependeria. Na mansão, a situação entre Yara, Manuel e Jussara começou a se complicar. Yara, com sua maneira sutil, começou a se insinuar para Manuel, deixando Jussara cada vez mais desconfortável e preocupada. As trocas de olhares entre as três eram carregadas de ciúmes e desconfiança. Jussara tentava manter a calma, mas não conseguia esconder o medo de perder o homem que amava para uma rival tão próxima. Essa tensão crescia a cada dia, ameaçando romper a paz que antes reinava naquele lar. Além disso, Yara nutria uma desconfiança grande sobre o namoro entre Davi e Léo. Ela observava cada gesto dos dois, questionava a sinceridade dos sentimentos e lançava dúvidas que criavam um clima tenso entre todos. Essa desconfiança era como uma sombra que pairava, pronta para provocar conflitos e complicar ainda mais as relações já delicadas. Por fim, Léo encontrou o caderno de poesias de Samuel. Aquele objeto, carregado de emoções guardadas e palavras que expressavam tudo o que ele sentia, foi uma descoberta que mexeu profundamente com ela. O caderno revelou um lado sensível e profundo do jovem, que poucos conheciam. Para Léo, aquilo poderia mudar tudo: suas dúvidas, seus sentimentos e a forma como via Samuel e a si mesma. O dia terminou com cada personagem enfrentando seus dilemas, lutando por seus sonhos e tentando encontrar um caminho em meio às dificuldades. Wanderson e Jaques continuavam num jogo silencioso de desconfianças e segredos. Filipa e Abel iniciavam uma relação que prometia trazer luz para suas vidas. Davi e Léo exploravam sentimentos novos e intensos. Ayla lutava por seu sonho de ser mãe com coragem. E na mansão, as tensões ameaçavam explodir a qualquer momento. Amor, mistérios, esperança e desafios estavam no ar, preparando o terreno para uma história que prometia mexer com o coração e a mente de todos. Cada passo dado naquele dia tinha peso e importância, e as escolhas feitas ali iriam reverberar nas vidas de todos nas próximas semanas. Quarta-feira, 25 de junho. Era uma manhã silenciosa, com o céu encoberto por nuvens que prometiam uma chuva leve, quando Wanderson abriu os olhos na casa de Jaques. O corpo ainda fraco pela recuperação, mas a mente agitada, cheia de pensamentos que recusava organizar. Jaques observava de longe, preocupado, mas respeitando aquele silêncio carregado. Você precisa descansar, Wanderson. Tudo vai melhorar, disse ele, tentando trazer um pouco de conforto. Wanderson respondeu com um leve aceno, a expressão fechada. Ele não podia se permitir fraquejar, não agora. Sabia que muitos olhos estavam sobre ele, e que o que acontecesse a seguir poderia mudar tudo. Durante o café da manhã, Jaques tentou puxar assunto, mas as respostas de Wanderson foram curtas, frias, como se cada palavra fosse um escudo. A casa, que deveria ser um refúgio, parecia um campo minado, cheio de tensões e segredos. Jaques sentia o peso do que não era dito, a ausência de confiança que criava um abismo entre os dois. Mesmo assim, ele não desistia. Queria ser a âncora para Wanderson, a luz que poderia iluminar o caminho. Enquanto isso, nas ruas agitadas da cidade, Filipa caminhava com passos lentos, a mente tomada por uma mistura de ansiedade e esperança. O beijo que trocara com Abel na noite anterior ainda queimava em sua memória. Ela nunca imaginara que poderia se sentir assim novamente, vulnerável, mas ao mesmo tempo viva. No café onde se encontraram para conversar, Abel segurou sua mão com firmeza e olhou nos seus olhos. Filipa, eu sei que o mundo não foi gentil com a gente, mas quero estar aqui, de verdade, disse ele. Filipa sentiu as barreiras ao redor do coração começarem a cair, e um sorriso tímido apareceu. Eles passaram horas conversando, rindo e planejando pequenos passos para o futuro, como se quisessem construir um porto seguro em meio ao caos. Mais tarde, em um apartamento modesto, Davi e Léo estavam sentados juntos no sofá. Davi abriu o caderno de poesias de Samuel, um jovem cuja sensibilidade surpreendia a todos que o conheciam apenas pela aparência. Ele leu um poema que falava sobre medo, coragem e sonhos adiados. Léo ouviu atentamente, o coração apertado pelas palavras que pareciam falar diretamente a ela. Quando Davi revelou que também sentia algo especial por ela, Léo hesitou, lembrando das mágoas do passado. Mas o olhar sincero de Davi a convenceu a dar uma chance. Eles se abraçaram, encontrando no toque do outro um consolo e uma promessa de que juntos poderiam enfrentar o que viesse. Nesse meio tempo, Ayla conheceu Maitê, uma mulher cheia de energia e determinação. Maitê não perdeu tempo em incentivar Ayla a não esperar pela aprovação de Gisele para seguir seu sonho de ser mãe.
Você tem o direito de ser feliz e de criar a vida que deseja, sem esperar pela permissão de ninguém, afirmou Maitê, com a voz firme e os olhos brilhando. Ayla sentiu uma nova força brotar dentro de si. Decidiu que, custasse o que custasse, iria lutar para engravidar e ser mãe, mesmo que o caminho fosse cheio de pedras. Durante a tarde, Léo decidiu abrir seu coração para Davi e contou a história de Sofia, seus medos, perdas e sonhos guardados. Davi escutava com atenção e emoção, sentindo quanto Léo era forte, mesmo carregando cicatrizes profundas. Com carinho, fez um convite que representava muito mais do que um teto compartilhado. Propôs que Léo fosse morar com ele, para que juntos construíssem uma nova vida, um novo começo. Léo, tocada pela sinceridade, aceitou, vendo naquela proposta uma luz no fim do túnel. Logo depois, Ayla teve um encontro com Caco, um homem simples e gentil, que poderia ser o doador para o bebê que ela tanto desejava. Com o coração cheio de esperança, ela decidiu tentar uma inseminação caseira, um passo cheio de ansiedade, mas também de coragem. Ela sabia que não seria fácil, que o caminho poderia ser cheio de incertezas, mas estava determinada a não desistir do seu sonho. Enquanto isso, na mansão, a atmosfera era cada vez mais carregada. Yara começava a se insinuar para Manuel, usando um charme sutil que deixava Jussara inquieta e insegura. Os olhares entre as três eram carregados de tensão, ciúmes e suspeitas. Jussara, apesar do esforço para manter a calma, não conseguia esconder a dor que sentia ao ver o homem que amava ser alvo da atenção de outra mulher. A desconfiança crescia, e a paz da casa ameaçava ruir a qualquer momento. Além disso, Yara observava com olhos desconfiados o relacionamento entre Davi e Léo. Cada gesto, cada palavra trocada entre eles era motivo para suas suspeitas e questionamentos. Ela não acreditava na sinceridade daquele namoro e estava pronta para agir se fosse preciso. Essa atitude criava um clima de tensão que se espalhava, contaminando o ambiente e colocando todos em alerta. Para fechar o dia, Léo encontrou o caderno de poesias de Samuel. Ao folhear as páginas, sentiu um misto de emoções, surpresa, curiosidade e uma pontada de tristeza. As poesias revelavam um lado profundo e sensível do jovem, que poucas pessoas conheciam. Aquela descoberta mexeu com Léo, fazendo-o a repensar não só seus sentimentos, mas também a história que todos compartilhavam. Era como se, por meio daquelas palavras, Samuel estivesse falando diretamente com ela, trazendo uma nova perspectiva para tudo. O dia chegou ao fim com um sentimento de mudança no ar. Cada personagem enfrentava seus dilemas, suas esperanças e seus medos, preparando-se para os desafios que viriam. Wanderson e Jaques permaneciam numa convivência marcada pela desconfiança e pelo silêncio. Filipa e Abel começavam a construir um laço que prometia trazer luz para suas vidas. Davi e Léo se descobriam um no outro, abrindo espaço para um novo amor. Ayla lutava com coragem pelo sonho da maternidade. E na mansão, as tensões ameaçavam explodir, anunciando conflitos que poderiam abalar as estruturas da família. O amor, os segredos e as esperanças pulsavam forte, tecendo uma rede complexa de emoções e histórias que ainda tinham muito a revelar. A tarde se desenrolava lentamente, com o sol tentando romper as nuvens densas que cobriam a cidade. Wanderson, ainda inquieto, caminhava pela sala da casa de Jaques, tentando organizar seus pensamentos confusos. Jaques, sempre atento, percebeu a inquietação do amigo e sugeriu um café para amenizar a tensão. Enquanto preparavam as xícaras fumegantes, Wanderson deixou escapar fragmentos de seu passado recente, sem se aprofundar demais. Era como se cada palavra fosse um desafio, e ele não estivesse disposto a enfrentar os fantasmas que vinham junto. Jaques, paciente, sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada de confiança e superação. No bairro, Filipa e Abel continuavam a se aproximar. Depois daquele café, decidiram dar uma caminhada pelo parque próximo, onde as folhas amarelas caíam como um tapete macio sob seus pés. Abel falou sobre sua infância, seus medos e sonhos, revelando um lado que poucas pessoas conheciam. Filipa ouviu atentamente, sentindo a conexão crescer a cada palavra. Ela compartilhou seus desejos de um futuro diferente, longe das dores que a marcavam. O silêncio confortável entre eles dizia mais do que 1000 palavras, e quando suas mãos se encontraram novamente, ambos souberam que estavam construindo algo especial. Em seu apartamento, Davi e Léo continuaram a explorar o novo sentimento que os unia. Davi mostrou a Léo outras poesias de Samuel, cada uma carregada de emoções intensas e sinceras. Léo sentia que aquelas palavras eram um convite para abrir seu coração, para enfrentar seus medos e aceitar o amor que surgia. Eles conversaram sobre o futuro,
sobre os desafios que poderiam enfrentar juntos, mas também sobre a força que encontrariam um no outro para superar qualquer obstáculo. O abraço apertado no final daquela tarde simbolizava não só o afeto, mas a promessa de um caminho compartilhado. Ayla, inspirada por Maitê, começou a pesquisar mais sobre inseminação caseira e as possibilidades que tinha à disposição. Com a ajuda de Caco, preparou tudo para tentar mais uma vez. A ansiedade misturava-se com a esperança, e cada passo dado era um ato de coragem. Ela sabia que não poderia contar com o apoio de Gisele, mas isso não a detinha. Ayla sentia que estava no controle de sua vida, disposta a lutar até o fim para realizar seu sonho. Na mansão, a tensão aumentava. Yara continuava a usar seu charme para atrair Manuel, que, apesar de tentar resistir, sentia-se confundido. Jussara, por sua vez, não conseguia esconder o desconforto e a insegurança que cresciam dentro dela. As conversas entre os três eram carregadas de indiretas e olhares desconfiados, criando um clima que parecia prestes a explodir. Yara observava tudo com um sorriso sutil, sabendo que aquela disputa estava apenas começando. Além disso, Yara não cessava de vigiar o relacionamento entre Davi e Léo, sempre pronta para questionar e desestabilizar. Sua desconfiança aumentava o clima de tensão, que afetava todos ao redor. Davi e Léo tentavam manter a serenidade, mas sabiam que precisavam estar atentos para proteger o que construíam. Naquela noite, Léo voltou a folhear o caderno de poesias de Samuel. Cada verso parecia revelar uma nova camada do jovem poeta, trazendo luz a sentimentos que antes estavam escondidos. Léo sentiu uma mistura de tristeza e esperança, percebendo que o passado de Samuel, assim como dela, era feito de lutas e sonhos não realizados. Aquela conexão profunda fortaleceu ainda mais o laço entre ela e Davi, que também começava a entender a complexidade das pessoas ao seu redor. O dia terminou com a sensação de que nada mais seria como antes. Os personagens estavam em momentos decisivos de suas vidas, enfrentando medos, tomando decisões e descobrindo o poder do amor e da esperança. Wanderson e Jaques davam os primeiros passos rumo à confiança. Filipa e Abel construíam uma base sólida de afeto. Davi e Léo abraçavam a possibilidade de um futuro juntos. Ayla lutava com coragem pelo seu sonho, e na mansão, as tensões aumentavam, prometendo conflitos intensos. As histórias entrelaçadas seguiam seu curso, carregadas de emoções que prometiam envolver e surpreender a todos. Quinta-feira, 26 de junho. A casa de Abel amanheceu tomada por uma tensão que parecia pesar no ar. Wanderson entrou ali acompanhado de Jaques, com um olhar firme e determinado. Ele não estava ali para conversar, mas para cobrar uma verdade que insistia em ser negada: a paternidade biológica de Sofia. O impacto da presença dele foi imediato. Abel tentou disfarçar, mas o nervosismo marcou seu rosto. Os filhos de Abel corriam pela casa, com a inocência típica da infância, sem entender o que se passava, enquanto Ayla tentava, com todo cuidado, manter a paz e evitar que os ânimos se exaltassem. Ela sabia que aquele momento poderia ser decisivo, e que cada palavra e gesto teriam peso para o futuro daquela família. Wanderson, por sua vez, não queria dar espaço para dúvidas. Com voz firme e direta, começou a exigir explicações e o reconhecimento que julgava merecer. Jaques acompanhava tudo atento, observando cada movimento, pronto para agir se necessário. Abel, que sempre procurou controlar as situações, sentia-se acuado, como se estivesse encurralado. As palavras trocadas entre ele e Wanderson eram carregadas de tensão, uma batalha silenciosa que mostrava que ali não havia espaço para meias-verdades. A presença de Wanderson deixava claro que ele não pretendia recuar, e que buscava a justiça da sua maneira, custasse o que custasse. Em paralelo, Samuel, que acompanhava de longe as movimentações, estava preocupado com a auditoria fiscal que acontecia na fábrica de Ricardo. Ele sentia que algo errado estava acontecendo, e decidiu agir. Procurou Ricardo para confrontá-lo e tentar entender o que realmente se passava por trás dos muros da empresa. O encontro entre os dois foi marcado por tensão e desconfiança. Samuel pressionava, tentando arrancar respostas que mostrassem transparência, mas Ricardo evitava as perguntas mais difíceis, usando respostas evasivas e tentativas de desviar o assunto. Era claro que havia um esquema oculto, uma sonegação fiscal que, se descoberta, poderia colocar tudo a perder. Samuel sabia que estava lidando com pessoas poderosas e perigosas, e que precisava ser cuidadoso para não ser derrubado antes de conseguir provas suficientes. Enquanto tudo isso acontecia, Sofia, uma criança ainda inocente, buscava sua maneira de lidar com o turbilhão que a cercava. Em um momento de tranquilidade, fez um desenho representando seus dois pais.
O gesto simples carregava uma carga emocional intensa, refletindo sua busca por segurança e amor em meio às incertezas. Léo, ao ver aquele desenho, sentiu uma mistura de esperança e medo. A imagem representava a realidade da menina, mas também os riscos que ela corria diante dos conflitos crescentes. Para Léo, aquele desenho era um símbolo poderoso da importância de proteger Sofia, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Enquanto isso, Ryan conquistava sua liberdade, um momento de alívio e esperança para toda a família. Lucas, determinado a reunir os entes queridos, pediu a Danilo que o acompanhasse na missão de trazer o irmão de volta para perto de todos. A liberdade de Ryan não significava apenas o fim de um período difícil, mas também o começo de um novo capítulo, cheio de desafios e possibilidades. A união da família parecia ser a única coisa capaz de superar as adversidades que vinham pela frente. No entanto, a relação entre Wanderson e Jaques começou a se desgastar. Wanderson fez uma revelação inesperada. Ele jamais havia perdido a memória, como todos acreditavam. Tudo o que aconteceu até então, incluindo o afastamento e as situações confusas, fazia parte de um plano para conseguir dinheiro. Essa confissão chocou Jaques, que ficou dividido entre a raiva e a dúvida sobre as verdadeiras intenções de Wanderson. A confiança entre os dois, antes sólida, começava a se romper, criando um clima de tensão e desconfiança que ameaçava destruir alianças antigas. Abel, em um momento de vulnerabilidade, confidenciou a Léo seu medo de perder Sofia. Apesar de sua postura forte, ele mostrou um lado humano e preocupado, revelando que o futuro da filha era sua maior angústia. Esse momento íntimo destacou as complexidades das relações familiares, onde o amor e o medo se entrelaçavam de maneira intensa e realista. Patrícia recebeu um alerta de Samuel sobre o esquema de sonegação fiscal na fábrica. Sem hesitar, decidiu confrontar Ricardo para exigir respostas e tomar atitudes que pudessem evitar prejuízos maiores. A pressão sobre Ricardo aumentava, e ele sentia o cerco se fechar rapidamente. Precisava agir para proteger seus interesses e tentar manter o controle da situação, mesmo que isso significasse entrar em conflito com pessoas influentes e determinadas a proteger seus próprios segredos. Gisele, atenta ao que acontecia, aconselhou Davi a lutar por Léo. Ela mostrou a ele que o amor exige coragem, que desistir não era uma opção diante dos obstáculos. Davi, apesar das dúvidas, começou a entender que precisaria ser firme para conquistar o coração de Léo e enfrentar as dificuldades que surgissem. Por fim, Samuel viu Wanderson rondando a escola de Sofia, um gesto que levantou suspeitas e preocupações. A segurança da menina estava em risco, e todos sabiam que precisavam estar atentos para protegê-la. A presença de Wanderson naquele local indicava que os conflitos ainda estavam longe do fim, e que o futuro reservaria ainda mais desafios e tensões. A tensão na casa de Abel continuava a aumentar, com Wanderson e Jaques cada vez mais determinados a buscar respostas e justiça. Abel, sentindo-se acuado, tentava encontrar uma maneira de controlar a situação, mas a pressão era grande. Ayla, percebendo a crescente tensão, assumiu um papel ainda mais firme para manter os irmãos calmos e unidos. Ela sabia que qualquer desentendimento ali poderia causar danos irreparáveis às relações familiares. Enquanto isso, Samuel não desistia. Ele investigava cada passo, tentando reunir provas concretas para desmascarar o esquema de sonegação fiscal na fábrica. Ricardo, por sua vez, começava a perceber que estava cercado, com aliados se afastando e suas tentativas de manipulação falhando. Patrícia, munida das informações que recebeu de Samuel, passou a atuar com mais firmeza, pressionando Ricardo e buscando apoio para derrubar o esquema corrupto. Sofia, apesar da idade, mostrava uma maturidade surpreendente para lidar com os conflitos ao seu redor. O desenho que fizera de seus pais circulava entre os adultos como um lembrete da importância de proteger a inocência da menina e garantir que ela tivesse um ambiente seguro para crescer. Léo sentia um peso enorme no coração, consciente de que o futuro de Sofia dependia das decisões que estavam sendo tomadas naquele momento. A liberdade de Ryan trouxe esperanças renovadas, mas também despertou preocupações. Lucas e Danilo começaram a planejar como integrar Ryan de volta à família, cientes dos desafios emocionais e práticos que isso envolveria. A união familiar era fundamental para superar os obstáculos, e eles estavam dispostos a dar todo o suporte necessário. A revelação de Wanderson sobre sua memória não perdida causou um impacto profundo. Jaques, agora desconfiado, começou a questionar cada atitude de Wanderson, tentando entender seus verdadeiros motivos. Essa dúvida contaminava não apenas a relação entre os dois, mas também influenciava os rumos que a investigação e os conflitos tomariam dali em diante. Abel continuava a revelar suas emoções a Léo,
mostrando o lado humano por trás do homem forte que sempre fora. O medo de perder Sofia era uma sombra constante, que o acompanhava mesmo nos momentos em que tentava aparentar confiança. Essa fragilidade reforçava a complexidade das relações familiares e a intensidade das disputas por amor e justiça. Patrícia, agora mais ativa, buscava aliados para enfrentar Ricardo e seu esquema. A situação começava a tomar proporções maiores, envolvendo mais pessoas e criando uma rede de apoio contra a corrupção. A luta por justiça ganhava força, e as chances de vitória pareciam aumentar a cada dia. Gisele continuava a ser uma voz de incentivo para Davi. Ela lembrava de que o amor verdadeiro exige luta e que desistir não era uma opção. Davi, motivado por essas palavras, se preparava para enfrentar os desafios que viriam, disposto a conquistar Léo e construir um futuro juntos. A aparição de Wanderson na escola de Sofia ficou marcada como um momento de alerta. A segurança da menina passava a ser uma preocupação central, e todos os envolvidos estavam conscientes de que precisavam estar vigilantes para protegê-la de qualquer ameaça. A presença de Wanderson indicava que os conflitos estavam longe de terminar e que a batalha pela verdade e pela proteção da família continuaria. Sexta-feira, 27 de junho. Na manhã tensa que se seguiu à chegada inesperada de Wanderson na vida dos Boais, Samuel e Léo estavam decididos a pôr um fim àquela ameaça que rondava a família. Após horas de tensão e incertezas, finalmente confrontaram Wanderson, que estava cada vez mais audacioso e perigoso. Com a ajuda da polícia, Samuel e Léo conseguiram cercar Wanderson, numa ação que terminou com a fuga desesperada do rapaz, consciente de que suas ações não seriam mais toleradas. Essa atitude foi um marco na narrativa, pois mostrou a coragem do casal em proteger quem amam, mesmo diante do perigo. Davi, ao ver Léo ao lado de Samuel durante o confronto, sentiu seu coração apertar. A mistura de ciúmes, medo e dor o dominou, levando-o a buscar conforto e compreensão junto a Gisele e Ayla. Com eles, desabafou suas inseguranças e sentimentos confusos sobre Léo, revelando o quanto a situação estava mexendo com seu interior. Foi um momento de vulnerabilidade que aproximou ainda mais o trio, mostrando que o amor e a amizade podem caminhar lado a lado, mesmo em tempos difíceis. Abel, sempre preocupado com a segurança da família, foi imediatamente informado por Samuel sobre a situação envolvendo Wanderson. Preocupado, conversou com sua esposa Filipa, que o aconselhou a tomar medidas firmes para proteger a todos. Com isso, Abel não perdeu tempo e anunciou a Jaques que havia entrado com uma medida protetiva contra Wanderson, reforçando que a prioridade era garantir a tranquilidade e segurança de sua família. Essa atitude trouxe um alívio temporário, mas deixou claro que a batalha ainda estava longe do fim. Num encontro cheio de tensão, Léo procurou Davi para esclarecer os sentimentos que o separavam. Davi, porém, foi categórico e revelou que, naquele momento, não era capaz de amar novamente, encerrando uma possibilidade de reconciliação e deixando Léo com um misto de tristeza e esperança contida. A conversa entre eles refletiu as dificuldades emocionais que cada um enfrentava e a complexidade das relações humanas diante das adversidades. Enquanto isso, Cami, com seu jeito direto e prático, repreendeu Lucas por ter prometido levar Dedé para buscar Ryan, destacando a importância de pensar nas consequências antes de agir por impulso. Essa intervenção foi fundamental para evitar conflitos maiores, mostrando que, mesmo em meio ao caos, o equilíbrio e a responsabilidade são essenciais para manter a harmonia. Danilo e Pan deram um passo importante em seu relacionamento, compartilhando um beijo que marcou o início de uma nova fase entre eles. Esse momento trouxe um pouco de leveza e esperança para a trama, mostrando que o amor pode florescer mesmo em tempos difíceis. A conexão entre os dois personagens ganhou uma dimensão maior, prometendo desenvolver uma relação sólida e cheia de significado. Adriano e Marlon, por outro lado, enfrentaram as consequências de suas ações imprudentes ao transmitirem um vídeo da ação policial sem autorização. Como punição, receberam uma advertência que serviu como um alerta para respeitar os limites e agir com responsabilidade, mesmo quando a curiosidade e o desejo de estar por dentro das novidades são grandes. A punição reforçou a importância da ética e do respeito às normas dentro e fora do ambiente familiar. Marlon, por sua vez, foi detido, uma notícia que chegou rapidamente aos ouvidos de Jussara através de Alan. A detenção trouxe preocupação e tristeza para a família, que viu mais um de seus membros enfrentar dificuldades. Essa situação acendeu um alerta para a necessidade de união e apoio mútuo nos momentos de crise, reforçando os laços familiares. Wanderson, longe de desistir, revelou a Tânia um segredo surpreendente. Jaques o pagava para segui-la, uma trama que adicionou uma camada extra de intriga e manipulação à história.
Essa revelação fez com que as alianças fossem questionadas, e a desconfiança se espalhasse, deixando claro que ninguém estava totalmente seguro. Determinando aumentar a pressão sobre os Boais, Wanderson planejou invadir a mansão da família, um plano audacioso que prometia abalar as estruturas e colocar todos em alerta máximo. Esse movimento elevou a tensão da trama, mostrando que o perigo estava cada vez mais próximo e que os personagens precisavam estar preparados para enfrentar desafios ainda maiores. Ao longo do dia, cada personagem lidou com seus próprios dilemas e desafios, enfrentando medos, dúvidas e esperanças. O amor, a coragem e a busca por justiça foram temas centrais que guiaram as ações e decisões de todos. A narrativa mostrou a força dos laços familiares e a importância da união diante das adversidades, transmitindo uma mensagem poderosa sobre resiliência e fé no futuro. O confronto direto com Wanderson mostrou que a coragem e a determinação são essenciais para proteger aqueles que amamos. A decisão de Abel em buscar proteção legal reforçou o compromisso da família em enfrentar os perigos juntos, sem ceder ao medo. As relações pessoais, como o delicado momento entre Léo e Davi, revelaram a complexidade das emoções humanas e a necessidade de respeito ao tempo de cada um para lidar com o amor. Enquanto isso, os pequenos passos no relacionamento de Danilo e Pan trouxeram um brilho de esperança, lembrando que mesmo em meio às dificuldades, o amor pode florescer e renovar as energias. As punições para Adriano e Marlon e a detenção deste último mostraram que ações têm consequências, e que a responsabilidade deve sempre estar presente. Por fim, as revelações e planos de Wanderson mantiveram a trama envolvente e cheia de suspense, deixando todos atentos para os próximos capítulos. A ameaça constante exigia vigilância e união, ressaltando que a família Boais, apesar dos conflitos, estava pronta para lutar para proteger o que lhe é mais precioso. Sábado, 28 de junho. A mansão dos Boais amanhecia mergulhada em tensão. Ainda não passavam das primeiras horas do dia quando Wanderson, inquieto e determinado, procurou Tânia. O tom era direto, quase doloroso. Ele queria conhecer Sofia. Não era só curiosidade. Ele queria entender por que Ellen, sua antiga companheira, o havia abandonado. Era difícil saber se aquilo era um gesto sincero de reconciliação ou mais uma manobra para se aproximar da família e se infiltrar nos seus segredos. Naquele mesmo momento, do outro lado da casa, Patrícia conversava com Jaques, firme como sempre. Pediu que ele prestasse atenção redobrada em Samuel. Ela percebia algo estranho nos movimentos dele, um tipo de envolvimento que podia comprometer a família. Fica de olho. Ele não está agindo sozinho, disse ela, com um olhar que misturava desconfiança e intuição aguçada. Enquanto isso, Filipa foi surpreendida por Isabela. Nina havia sumido. Filipa tentou manter a calma, mas era evidente que o medo tomou conta. A menina, sensível como era, nunca desaparecia sem motivo. Era como se uma peça importante da casa tivesse sido arrancada. O alerta se espalhou rápido pelos corredores. Em paralelo, as câmeras da segurança mostraram algo perturbador. Wanderson estava rondando a mata atrás da casa. Era uma imagem rápida, mas o suficiente para deixar todos em alerta. Ele se aproximava, observava, planejava. A proximidade dele com a mansão era mais do que simbólica, era ameaçadora. Abel, já ciente da gravidade da situação, tomou uma decisão definitiva. Informou a Ricardo que tinha designado Rebeca para cuidar formalmente do caso de Sofia. Era um movimento estratégico. Abel queria alguém de confiança ao lado da filha, alguém que não titubeasse diante das pressões e que soubesse o que fazer se Wanderson cruzasse os limites. Mais tarde, quando ninguém mais esperava, Nina apareceu. Entrou sem aviso no quarto de Sofia. Léo, ao ver a cena, se assustou. Mas Sofia correu até Nina como quem reencontra algo precioso que havia sido perdido. O reencontro foi doce, mas também inquietante. O que Nina tinha vivido enquanto esteve fora, por que voltará naquele momento? Durante a noite, longe dos burburinhos, Jussara cuidava de um detalhe simples, mas cheio de significado. Pediu a Alain que levasse um prato de comida para Marlon. Mesmo com tudo o que estava acontecendo, os gestos de carinho e cuidado não paravam. Marlon, em silêncio, recebeu o gesto como um sinal de que, apesar dos erros, ainda havia gente que se importava. Samuel, sempre atento, viu em Nina uma chance de avançar em suas investigações. Mostrou a ela uma foto de Wanderson. A resposta foi imediata. Nina o reconheceu sem hesitar. Ele era o homem que a havia seguido pela mata. Aquilo mudava tudo. A conexão entre Wanderson e as crianças se tornava mais clara e mais perigosa. Enquanto isso,
As ruas do bairro começavam a se enfeitar com bandeirinhas coloridas. A festa junina estava chegando. Era curioso ver como a vida lá fora parecia seguir normalmente, com as pessoas ensaiando quadrilhas e preparando doces típicos, enquanto dentro da mansão o clima era de guerra iminente. Yuri, com sua postura sempre precisa, conseguiu uma pequena vitória. Acelerou o processo de soltura de Ryan. Era uma boa notícia no mar de preocupações. Ryan estava para voltar, e isso reacendia a esperança de reconstruir uma parte da família que andava desestruturada demais. Na reta final do dia, Saldanha e Rebeca foram os primeiros a sair em busca de Wanderson. A denúncia de Nina era suficiente para envolver a polícia, e não havia mais espaço para cautela. O objetivo era claro: encontrá-lo antes que fizesse algo pior. Ao mesmo tempo, a movimentação para a festa junina seguia, criando um contraste quase poético com tudo o que acontecia. A cidade celebrava, mas a mansão se fechava. Cada um dos personagens se recolhia às suas certezas, dúvidas, dores e estratégias. A sensação era de que algo grande estava para acontecer, e não seria no arraial da praça. Nessa mesma noite, Léo observava Sofia brincar com Nina como se nada estivesse acontecendo. Era um alívio, mas também um peso. Ela sabia que a paz da filha era frágil, ameaçada por um homem que rondava a casa e por verdades que ainda não tinham sido ditas. Léo carregava nas costas a responsabilidade de proteger, de cuidar e de manter a calma quando tudo ao redor ameaçava ruir. Davi, mesmo afastado de Léo, não deixava de se preocupar. Conversava com Ayla e Gisele, tentando entender os próprios sentimentos. Ele queria estar perto, mas orgulho ainda falava alto. No fundo, ele sabia: quando se ama de verdade, não dá para simplesmente virar as costas. Tânia, após a conversa com Wanderson, começava a perceber que estava sendo usada. O homem que ela pensava conhecer parecia cada vez mais distante. Havia mais perguntas do que respostas, e o envolvimento dele com Jaques a deixava inquieta. Será que tudo aquilo era parte de um plano maior? E assim o dia chegava ao fim, sem respostas claras. Mas com todos em alerta. Na mansão, a vigilância foi reforçada. Rebeca já começava a organizar documentos e evidências. Jaques se afastava em silêncio, ciente de que seu nome poderia aparecer mais cedo do que imaginava. Filipa mantinha Sofia por perto o tempo todo. Nina, mesmo de volta, ainda não dizia tudo o que sabia. Do lado de fora, Wanderson continuava solto. Ele observava, estudava os passos dos boais. Não era mais só uma questão de paternidade. Era uma obsessão. E no meio de tudo isso, a festa junina seguia sendo montada no bairro. Uma celebração que, ao contrário do que parecia, talvez marcasse o início de uma reviravolta ainda maior. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.